O cabelo precisa estar em contato com uma substância química para que essa química aconteça. Tá? Sem estar em contato, não há reação química. Se não há reação química, não há alisamento. Se você não me conhece, essa é a primeira vez que você está me assistindo. Olá, aqui Felipe Restini, Hair Grandmaster, Master em Cor, Corte, Saúde Capilar e Químicas de Alisamento. E nesse vídeo, nessa aula, nessa live, eu quero falar com você sobre alguns dos sabotadores do liso perfeito. O que são esses sabotadores do liso perfeito? São algumas coisas que sabotam o resultado da sua progressiva. E hoje eu quero falar sobre dois sabotadores. Os bloqueadores e os incendiários. Como os próprios nomes dizem, algumas dessas que são substâncias podem bloquear a ação do agente alisante, da sua progressiva, e outros podem incendiar qualquer tipo de química, podem fazer com que a sua química tenha uma reação mais violenta e com isso acabam danificando os cabelos. Bora lá então, que tem bastante coisa pra gente ver por aqui. Vamos lá! Olha só, vamos começar. Nós temos então bloqueadores. E incendiários. Começando pelos bloqueadores, como o próprio nome diz, o que são esses bloqueadores? São substâncias que bloqueiam do agente alisante. Como assim, Felipe? Assim, ó, para você ter alisamento, você precisa ter contato. O cabelo precisa estar em contato com uma substância química para que essa química aconteça. Tá? Sem estar em contato, não há reação química. Se não há reação química, não há alisamento. Por quê? Porque para a química acontecer, né, então você tem lá o cabelo cacheado e você quer o cabelo liso. Para conseguir fazer isso, você precisa de uma química. Tá? Então você vai fazer uma química nesse cabelo. Para a química acontecer, é preciso ter para essa transformação acontecer, precisa ter uma reação química. E para ter uma reação química, é preciso ter contato. Então, se não tem contato, não tem reação química. Se não tem reação química, não tem transformação, não tem resultado. Então, para você ter resultado, você precisa ter reação química, e para ter reação química precisa ter contato. Mas por que você está falando isso, Felipe? Porque é o seguinte, ó, bloqueadores são bloqueadores de contato. O que esses caras fazem? Você tem o cabelinho aqui, ó, né, exposto ali em cutículas, né, com as cutículas aqui dispostas em escamas. Quando você vem com a química, ela entra em contato direto com o cabelo e aqui acontece a reação química nas pontes de sulfeto, né? Então você tem as pontezinhas lá, que são assim, que aí vão ser mexidas e vão ficar na nova forma, certo? Reação química, beleza, teve a reação química, foi lá, escovou, chapou, e aí o cabelo se transforma. Só que existem algumas substâncias que são esses bloqueadores, que eles formam como se fosse uma película, um verdadeiro bloqueio. E aí o que acontece? A hora que a química vem, ela não entra em contato direto com o cabelo, porque tem aqui, ó, uma camada que não deixa. Eventualmente, a química acaba conseguindo furar esse bloqueio, tá?
Só que a reação química que acontece é bem menor. Por quê? Porque o agente alisante precisou usar muito do poder de alisamento dele para furar esse bloqueio. E a hora que a química chega no cabelo, em si, onde ele precisa realmente acontecer a reação química para ter o liso, para o liso acontecer, para o cabelo ficar realmente liso, o que acontece? Ele não consegue, porque ele tem esses bloqueadores. Tá? Os bloqueadores são os derivados de petróleo. Além disso, eu não sei se você sabe ou não, mas a progressiva não volta, tá? Essa história de que, meu Deus, eu fiz a progressiva e a progressiva voltou. Não, ela não voltou. Quando a progressiva volta, não é que ela voltou, é que você não conseguiu o alisamento desde o começo. Porque o que acontece? Quando você tem um cabelo lá que está ondulado e você quer alisar, ele precisa ficar assim. Se você não alisa, a maioria das progressivas possuem esse bloqueador, né? E o que acontece? Quando você faz a progressiva, esse derivado de petróleo, ele maquia o cabelo. Ele maquia o cabelo, fazendo parecer que o cabelo está liso, quando na verdade ele não está. E aí a pessoa vai para casa, começa a lavar o cabelo, eventualmente esses bloqueadores saem e aí dá a impressão que esse cabelo voltou. Mas na verdade não voltou. Primeiramente, pode ser que esse cabelo tivesse algum bloqueador que bloqueou a ação química, né? E aí depois, além disso, a progressiva contém também esses bloqueadores que acabam servindo também como uma maquiagem, que são os derivados de petróleo, e ele acaba disfarçando, mostrando um cabelo que parece que está liso, mas na verdade não foi alisado. Tá? Então esses derivados do petróleo, eles têm esses dois efeitos. Eles bloqueiam e eles maquiam. Fazem uma maquiagem depois da progressiva. Felipe, mas se a progressiva tem o bloqueador, o que eu vou fazer? Ó, a progressiva tendo o bloqueador na sua formulação, ela não vai bloquear a própria ação da progressiva, porque as duas coisas, tanto o bloqueador quanto o alisante, eles vão entrar em contato com o cabelo, ó, ao mesmo tempo. Então, se eles entram ao mesmo tempo, ó, um não bloqueia o outro. Tá vendo? Ó? Se um não bloqueia o outro, então você não tem problema se a progressiva tem esse derivado de petróleo. O que ela vai fazer junto, quando o derivado está junto com a progressiva, ele vai causar um disfarce, uma maquiagem, mas não vai bloquear. Quando que bloqueia, então, Felipe? Não são só as progressivas que possuem esses derivados de petróleo. Muitos produtos cosméticos, shampoos, máscaras, condicionadores, finalizadores, podem conter esses derivados de petróleo. E aí, se a pessoa usa, por exemplo, no dia a dia, um shampoo, uma máscara, um finalizador que tem algum derivado de petróleo, esse cabelo tem bloqueador, tem derivado de petróleo que não vai deixar a ação química descer. Ok. Bloqueador, basicamente, então, são os derivados de petróleo. O que é derivado de petróleo? Como o próprio nome diz, não sei se você conhece ou não, mas o petróleo, que é aquele óleo mineral, aquela coisa que cavuca e aí aparece, ou no pré-sal, né, que é no mar, né? Então, basicamente, está dentro da Terra, é um tipo de fóssil que foi criado milhões e milhões de anos, né, durante milhões e milhões de anos ali, virou aquele líquido, aquele óleo preto, que a gente vê às vezes nos jornais, nos telejornais, na TV, geralmente quando tem vazamento de petróleo. Petróleo, eu não sei se você sabe, mas ele é o que é usado, né, é feito o refino do petróleo, e esse petróleo vai virar gasolina, óleo diesel, uma série de combustíveis, vai virar plástico, plástico que faz essa caneta, o plástico que faz os nossos pentes, o plástico que faz os nossos pincéis, tudo vem do petróleo. E existem alguns derivados do petróleo que são usados em cosméticos. Por quê? Porque ele tem essa característica de maquiar
o cabelo. Ele adere no cabelo de uma maneira que ele não sai tão fácil. Você já viu plástico derretido? É muito difícil você tirar plástico derretido de alguma coisa, certo? E o derivado de petróleo, quando ele vem no cabelo, ele adere à fibra e não sai tão fácil. Às vezes não adianta você só fazer uma lavagem com um shampoo normal. Às vezes você precisa de um processo um pouco mais apurado para você conseguir retirar esses bloqueadores. Tá? Então ele tem essa característica de aderir e não sair mais, por isso que ele bloqueia. Né? Por isso que ele faz esse atraso na ação do alisante. Beleza? Beleza, quais são esses bloqueadores? Ó, os principais bloqueadores que você vai encontrar nos produtos cosméticos, tá? Na maioria das vezes, existem dois muito comuns, que é o petrolatum, e ele vem escrito assim, tá? Na embalagem. Petrolatum e mineral oil. Tem mais de 20, acho que tem 30 e poucos derivados de petróleo, tá? Mas os principais são esses. No método Lisos 2.0, que é o meu curso completo, com foco em lisos perfeitos, sem amarelar, sem desbotar, existe essa listagem que os alunos recebem de todos os derivados de petróleo, todos os que podem prejudicar, todos os que podem ser bloqueadores. Tá? Mas com esses dois aqui você já vai conseguir achar muita coisa. Felipe, onde eu acho isso? Você vai pegar o produto, tá? Vai pegar o seu produto, o produto que você usa, o produto que a sua cliente usa, vai olhar na frente do rótulo e vai virar. E vai olhar as costas do rótulo. Um lugarzinho onde está escrito composição. Naquela composição, o que é que tem na frente? O nome de todas as substâncias que compõem esse produto que você está usando. E aí você vai procurar petrolatum, mineral oil. Se tiver petrolatum ou mineral oil, isso quer dizer que esse produto tem derivado de petróleo e você tem que saber que eles podem ser bloqueadores da ação química. Isso vale tanto para alisamento, como para descoloração, como para coloração. Não sei se você já passou por isso, de uma coloração não pegar direito, ou de repente, um cabelo específico, você coloca o descolorante e ele não abre tom, ou ainda, no liso, você faz a progressiva e você jurava que tinha feito certinho, jurava que estava tudo certo, que tinha alisado, e daí 1, 2 semanas a cliente volta aí, fala que não alisou, fala que voltou. Para quem ainda acha que progressiva pode voltar, pensa sempre naquelas mulheres que querem fazer transição. Aquelas mulheres que faziam progressiva e que agora querem voltar para o cabelo natural. Se progressiva saísse, essas mulheres não sofreriam tanto para voltar para o seu cabelo natural. Beleza? Olha lá, uma potiguar na live, o Marcos Santos falou. E olha só, não só de bloqueadores, nós sofremos na hora de fazer um liso perfeito. É interessante isso, né? Porque durante muitos anos, eu também ficava colocando a culpa no produto, no cabelo da cliente. Não, é essa cliente, é o cabelo dessa cliente que não alisa. É esse produto que é uma droga. É o assistente que não lavou o cabelo direito. Talvez não tenha ficado o tempo suficiente. Gente, antes de mais nada, a gente precisa ver se tem algum sabotador no liso perfeito. E bloqueadores incendiários são grandes sabotadores. E o mais interessante, é bem possível que você ou nunca tenha ouvido falar, ou se ouviu falar, foi muito pouco sobre esse tipo de bloqueador, sobre o derivado de petróleo. E isso eu descobri da pior maneira possível, que foi não conseguindo alisar vários e vários cabelos lá no meu começo de carreira. E aí eu consegui chegar nessa conclusão, e depois que eu consegui chegar nessa conclusão e provei essa teoria na prática, aí eu nunca mais tive problema para alisar cabelo. Né? Então, olha só, bloqueadores são terríveis e você precisa tomar cuidado com isso. Felipe, como que eu tiro os bloqueadores? Chegaremos lá, tá? Como tirar.
Primeira coisa, a prevenção, você já sabe. Se você está pretendendo fazer, se uma cliente sua está pretendendo fazer algum tipo de química, você pode já prevenir e não deixar ela usar produtos que tenham derivados de petróleo, que assim você vai ter uma tranquilidade maior na hora de fazer. E os incendiários? O que são esses incendiários? Incendiários são alguns resíduos, tá? E esses aqui, eles vêm através... Bom, deixa eu colocar aqui, ó, porque esses aqui vêm através de cosméticos. De onde vem? E os incendiários, de onde vêm? Os incendiários vêm, na maioria das vezes, da água. Isso mesmo, da água em que os cabelos das suas clientes são lavados. Né? Vem da água. Como assim da água, Felipe? Assim, ó, na água a gente tem várias substâncias, principalmente na água encanada. Entre elas nós temos cloro. Vou até colocar aqui para vocês o cloro. Outra substância, além do cloro, nós temos o cobre. De onde que vem o cobre, Felipe? O cloro você sabe que é uma substância usada para tratar a água, para manter a água limpa, manter a água cristalina, e que acaba matando micróbios, micro-organismos que podem fazer mal para a gente. O cobre, ele é um metal que é utilizado muito quando existe o aquecimento solar ou a gás. Quando a pessoa tem um aquecimento do chuveiro, aquecimento solar ou aquecimento a gás, usa-se encanamento de cobre. E esse cobre, ele oxida em contato com a água, em contato com o oxigênio do ar, e acaba soltando resíduos de cobre na água. E esse resíduo de cobre e de cloro e de alumínio, e o alumínio de onde vem? O alumínio, existem algumas substâncias usadas para limpar caixa d'água, para limpeza de piscinas, que podem conter esse alumínio. E do mesmo jeito do cobre, esse alumínio pode vir na água e em contato com o cabelo, se ligar quimicamente ao cabelo. Além disso, temos o ferro, que pode ser encontrado, por exemplo, se a construção é muito antiga e usa encanamento de ferro, esse ferro também oxida e vai para a água. Ou ainda, calcário, que é cálcio. O cálcio, ele pode ser encontrado em águas de poços artesianos, águas de lençóis freáticos, que possuem cálcio ali na sua... Vamos supor, você tem um lençol freático, que é um rio que passa embaixo da terra, e nessa terra ela é muito rica em calcário, cálcio, esse cálcio também se dissolve no cabelo. E o que acontece? Mas qual que é o problema disso? Primeiro que todas essas substâncias, principalmente os metais, né, são as substâncias que eu chamo de metais e halogênios. Essas substâncias, elas se ligam quimicamente ao cabelo, né? Então você tem aqui, meu Deus, não tem espaço nessa lousa. Você tem aqui cabelo, você tem aqui os metais halogênios e eles se ligam quimicamente, exatamente, eles se ligam quimicamente. Espera aí que a Siri aqui, ó, meu Deus, a Siri me ouviu aqui, despencou a live do Instagram, está tudo bem. Cabelo, metal e halogênio formam uma ligação química. Só que qual que é o problema disso? Até aí tudo bem, o problema é que quando você coloca qualquer química em contato com o cabelo que tem metal ligado a ele, o metal ele reage violentamente à química de cor, por exemplo, tanto coloração como descoloração. E impede também que o cabelo seja alisado, porque como tem uma ligação química aqui, a reação química que a gente precisa para alisar o cabelo não vai acontecer. Pode acontecer de ter uma reação mais violenta e o cabelo virá quebrar, virá se romper, vir a ter tricorrese, que é a quebra do cabelo, tá? Então, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos ter
um jeito de eliminar esses bloqueadores e incendiários do cabelo. Tá? Mais do que isso, os incendiários, ó, vou te dar um exemplo. Por exemplo, quando você, não sei se você já viu isso acontecer ou já ouviu falar sobre isso, mas muitas vezes quando faz uma descoloração, o cabelo pode vir a esquentar ou até, quiçá, sair fumaça. Por que isso acontece? Isso é uma reação química violenta que acontece entre metais, principalmente, e o descolorante e o oxidante. Imagina você que o metal ele é altamente oxidativo, ou seja, ele oxida. Você já deve ter visto algum pedaço de ferro enferrujado, que fica aquela coisa alaranjada, esquisita. Uma crosta alaranjada num portão de ferro antigo, por exemplo. Essa reação é a chamada reação de oxidação, onde o metal se oxida, ou seja, ele pega o oxigênio, acontece uma reação química lá, ele oxida e vira outra coisa, vira ferrugem. Na maneira mais simples de dizer, vira ferrugem, ou óxido de ferro. E esse processo de oxidação muda o metal e faz com que o ferro, por exemplo, se dilate e tenha e forme coisas, forme uma substância que expande. Imagina isso acontecer na fibra do cabelo, ele acaba destruindo o cabelo. Vou mostrar uma imagem para vocês. Pega um livro meu para mim, por favor, ali. Uma imagem para vocês que é um esqueminha que foi usado para explicar um pouco sobre como funcionam esses resíduos metálicos e halogênios. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Esse é o meu livro A Verdade sobre o Seu Cabelo, em que tem esse esqueminha do metal no cabelo, que eu quero mostrar para você aqui agora. Então, olha só, isso aqui é uma figura, primeiramente mostrar para vocês aqui, que representa o que o metal faz no cabelo. Ele acaba deixando o cabelo desse jeito aí, ó. Ele se expande e ele acaba quebrando o cabelo, destruindo a fibra capilar por causa do resíduo metálico. E aí, você ainda por cima coloca uma química ali que vai tender a mudar as pontes de sulfeto desse cabelo, essa reação não vai ser legal. A coisa vai dar problema. Tá? Então, assim, nós precisamos eliminar esses resíduos. E para eliminar todos esses resíduos, eu desenvolvi um procedimento que eu chamei de detox quelante. Por que quelante? Quelante vem da medicina, que vem da quelação. O que é quelação? Quelação é um procedimento feito para quando existe uma pessoa que está com intoxicação por metais pesados, usa-se uma série de substâncias, uma série de medicamentos para que esse resíduo seja eliminado pelo organismo, que ele não consegue eliminar sozinho, né? E o que acontece? O quelante, o detox quelante é um procedimento de desintoxicação dos fios, não do couro cabeludo, dos fios, para fazer a retirada dos resíduos metálicos, halogênios e derivados do petróleo, que eu chamo de MHDs. Fazendo o detox quelante, que é um procedimento pensado para conseguir fazer o quê? Ó, lembra que eu falei que o cabelo com metal e halogênio, eles se ligam quimicamente? O quelante é uma substância... Oh, Jesus! O quelante é uma substância... É como se fosse um triângulo amoroso. O quelante é uma substância que se liga de uma maneira ainda mais forte aos metais e halogênios, ó. Fazendo com que os metais e halogênios se desliguem do cabelo. E como essa solução aqui acaba sendo algo que é solúvel em água, a hora que a gente enxágua, a gente consegue tirar os resíduos metálicos e halogênios. E os bloqueadores dos derivados de petróleo, Felipe? Então, quando você faz o processo detox quelante, você consegue também retirar esses bloqueadores. Como eles são muito viscosos, eles ficam grudados ali no cabelo, quando você faz o processo do detox quelante, em que você usa uma substância quelante, né, um produto que seja quelante, que tem o poder de quelar, e também um acidificante, que é uma substância ácida que regula o pH do cabelo, isso acaba conseguindo eliminar também os derivados de petróleo do fio. Quando você faz isso antes da química, porque tem que ser antes, se você não fizer antes, já vai ter bloqueado. Se você não fizer antes, já vai ter reagido. Então você tem que fazer o detox quelante sempre antes de qualquer química que você venha fazer.
para você evitar que aquele cabelo tenha bloqueadores e evitar que aquele cabelo tenha incendiários. Eu espero que você tenha compreendido tudo que a gente falou aqui. Uau, que massa! Agora, se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma maneira, eu quero pedir para você dar o like aí no vídeo, que você curta esse vídeo. Quero também que você compartilhe, porque pode ser que outras pessoas também possam ser ajudadas por esse tipo de conteúdo. E se você quer receber notificações de novos conteúdos, novos vídeos como esse que você acabou de ver, é só você ir lá na minha página do Facebook e curtir a página, que aí você vai estar automaticamente me seguindo. E se você estiver no YouTube, quero que você vá lá e curta o meu canal e acompanhe o meu canal e ative as notificações. Tem uma sinetinha para você ativar as notificações, assim você é avisado quando novos conteúdos como esse forem lançados aqui no meu canal. Então é isso, um grande abraço, sucesso sempre e até a próxima. Valeu!